White chegou à Austrália em dezembro de 1891. Durante a viagem, desde os Estados Unidos, ela recebeu várias visões, e também ao chegar. Algumas eram relacionadas com os operários da editora australiana. Ela escreveu num manuscrito o que havia visto. A maioria das instruções foram escritas para Nathaniel Falkhead, o tesoureiro da editora. Falkhead era um homem de negócios alto e enérgico com uma disposição generosa. Mas ao chegar a ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele também era um líder proeminente de várias sociedades secretas. Com o passar do tempo, chegou a estar mais e mais absorto em suas atividades maçônicas e menos envolto em seu trabalho para a igreja. Alguns de seus companheiros se preocuparam com sua decadência espiritual e insistiram que ele considerasse a direção de sua vida. Mas Falkhead rejeitou completamente essa sugestão. No decorrer desse tempo, Helena escreveu o que lhe tinha sido revelado. Mas quando ela pensou em enviar a carta a Falkhead, pareceu que uma voz lhe falou e a conteve, pois os empregados da editora ainda não estavam preparados para receber essa mensagem. Uns 12 meses mais tarde, o primeiro período letivo da primeira escola adventista da Austrália tinha apenas terminado. Helena White estava ali para assistir ao encerramento escolar. Depois da reunião, ela convidou Nathaniel Falkhead para que a visitasse. Quando ele chegou, ela começou a ler-lhe o manuscrito. Enquanto ela descrevia alguma das reuniões de ordem secreta, ela lhe fez lembrar do seu hábito de dar pequenas ofertas à igreja e grandes donativos à loja maçônica. Também contou-lhe que tinha ouvido como o tratava como reverendo mestre e advertiu-lhe que nenhum ser humano deveria ser tratado assim. Embora não atacou o sistema da loja maçônica em si, ela denotou quão difícil é para um cristão servir a dois mestres. Enquanto falava, ela fez um movimento com sua mão, que surpreendeu a Falkhead. A senhora sabe o que fez? Acaba de fazer um sinal secreto dos maçons. O sinal de um cavaleiro templário. No que continuaram conversando, ela fez outro movimento com sua mão. Subitamente, Falkhead adquiriu uma palidez mortífera. O sinal que ela tinha feito só era conhecido pela ordem mais alta dos maçons, um sinal que nenhuma mulher deveria conhecer. Durante as 2 horas seguintes, Falkhead lutou com sua consciência. Finalmente decidiu desligar-se das lojas maçônicas, o que conseguiu depois de um conflito. O senhor me deu a honra de falar-me através da senhora White. Ele apresentou meu caso a ela. E chamou-me por meu nome. Por isso considerarei atentamente a instrução do Senhor. A experiência de Ellen White com Nathaniel Falkhead ilustra alguns aspectos importantes de como o dom de profecia operou nos tempos bíblicos e como continua operando hoje. Primeiro, os profetas recebem a informação pelos meios sobrenaturais das visões ou sonhos proféticos, que lhes permite ver as pessoas e experimentar acontecimentos fora de seu limite de conhecimento. Logo, são ordenados a comunicar a mensagem do Senhor às pessoas concernentes. Ele ou ela, pois as mulheres também foram chamadas a ser profetas, têm que expor a mensagem em forma oral, escrita ou atuada. Essencialmente, o profeta é o porta-voz de Deus. É por isso que o dom de profecia é conhecido como o testemunho de Jesus. Isso não significa que Deus dita a mensagem ao profeta. Antes, o Espírito de Cristo satura a mente do profeta com pensamentos. Então o profeta escolhe as palavras para expressar os pensamentos recebidos durante a visão ou sonho. Isso também significa que a cultura, o nível de educação e a formação do escritor tem muito que a ver na maneira como essas mensagens são comunicadas.
Para expressar seus pensamentos, alguns escritores da Bíblia usaram palavras escritas por outros autores bíblicos. Alguns, como Lucas, escolheram passagens de fontes históricas não inspiradas. Paulo usou palavras de poetas seculares. Judas e João citaram do livro judeu não bíblico de Enoque. Mas sob a direção do Espírito de Deus, o profeta é inspirado e a mensagem chega a ser a palavra de Deus. Também é óbvio notar que os testemunhos de alguns profetas não foram incluídos nos livros da Bíblia. Por exemplo, as mensagens de Natã, Gad, Miriam, Ágapo, Silas e as 4 filhas de Felipe. Mas isso não faz com que as mensagens sejam insignificantes ou menos inspiradas. Simplesmente significa que eram de valor local e relativamente temporário. Os profetas também tiveram uma parte destacada na igreja do Novo Testamento. Segundo o livro de Atos, eles iniciaram o trabalho missionário da igreja. Escolheram as pessoas e mandaram a seus lugares respectivos. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz que o dom de profecia fortalece a igreja, trazendo-lhe encorajamento e consolação. Paulo também escreve em Efésios 4 que os profetas são um dos principais meios que Cristo pôs na igreja para trazer unidade. Portanto, seus conselhos ajudam a proteger a igreja das falsas doutrinas. Segundo Atos 15, os profetas reafirmaram os crentes na verdadeira doutrina da igreja nos tempos de controvérsia religiosa. Mas, sobretudo, Paulo ensina que o propósito primordial do profeta é levar homens e mulheres a Cristo, estabelecendo-os numa relação com Ele. Para ajudar a alcançar essa meta, Jesus predisse através dos profetas do Novo Testamento que essa atividade continuaria na igreja. O testemunho de Jesus não cessaria com o livro de Apocalipse. De fato, os livros de Joel e Apocalipse indicam que o dom de profecia assistiria à igreja especialmente no tempo do fim. É lógico esperar que essa manifestação final do testemunho de Jesus preencherá o mesmo papel e funções como os profetas dos tempos bíblicos. Deus novamente revelará seu propósito por meio das visões e sonhos. Ele também inspirará o mensageiro para que a mensagem guie, repreenda e desafie a igreja. Claro, a pergunta que devemos fazer é: como Ellen White usou esse dom profético em seu ministério para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Em 1860, ela escreveu que quando o Senhor lhe dava uma visão, era levada em presença de Jesus e permanecia inconsciente dos seus arredores. Como o profeta Ezequiel, sua atenção durante a visão era a miúdo dirigida às cenas que aconteciam na terra, embora não pudesse ver além daquilo que o anjo lhe mostrava. Às vezes, lhe eram mostrados acontecimentos do futuro, em outras ocasiões, acontecimentos do passado. Muitas vezes, ela não podia lembrar o que havia visto até que começava a escrever. Outras vezes, não podia lembrar nada até estar em contato com as pessoas a quem a visão se aplicava. Então lembrava clara e eficazmente a instrução recebida, ainda que esta lhe tivesse sido mostrada anos antes. Eu dependo do Espírito de Deus tanto para relatar ou escrever uma visão, como para recebê-la. Foram-me mostrados rostos que nunca havia visto, e anos mais tarde os reconheci ao vê-los. Tenho escrito cartas à meia-noite que têm atravessado o continente e, ao chegar à crise, evitaram grandes desastres para a causa de Deus. Creio que não houve uma pior crise na Igreja Adventista durante os primeiros 60 anos de sua história que a ameaça do panteísmo. Os panteístas não creem que Deus é um grande ser pessoal, senão uma essência misteriosa, uma influência impessoal que impregna toda a natureza. Embora ele exista em todas as coisas, nas árvores, nas flores, no ar e nos animais, ele é tão impessoal como a gravitação ou os raios do sol. Esta ideia tinha sido adotada e ensinada como uma nova e avançada verdade por alguns dos líderes da igreja de Battle Creek.
na realidade, ameaçava os mesmos fundamentos da opinião bíblica de Deus. O Dr. John Harvey Kellogg, o brilhante doutor e superintendente da instituição médica da igreja em Battle Creek, foi um entre os muitos líderes da igreja que foram atraídos por essa filosofia no começo de 1880, mas não foi até 1897 que ele introduziu a doutrina em forma pública. Nas reuniões da Conferência Geral em 1899, realizadas aqui na igreja de Lancaster do Sul, em Massachusetts, as ideias panteístas foram novamente promovidas por vários líderes da igreja. Ellen White ainda se encontrava na Austrália, mas foi ordenada a informar a conferência de vários testemunhos. Um levava o título A Verdadeira Relação entre Deus e a Natureza. A natureza não é Deus, e nunca foi Deus. A voz da natureza testemunha de Deus, declarando sua glória, mas a natureza em si não é Deus. Sendo criada por Deus, ela só rende o testemunho de seu poder. Bem, irmãos, o que acham disso? O momento oportuno dessa mensagem foi relevante. Havia sido escrita aqui na Austrália quase 4 semanas antes do começo da conferência, mas chegou justamente quando necessitada. No entanto, esse não foi o fim do caso. A doutrina panteísta foi logo exaltada no colégio Battle Creek e no sanatório, que estava sob o controle do Dr. Kellogg. Em fevereiro de 1902, o enorme sanatório de Battle Creek foi destruído pelo fogo. Se necessitava um novo edifício, e para ajudar a assumir as despesas foi sugerido que o Dr. Kellogg escrevesse um livro sobre o cuidado da saúde. Todos os rendimentos das vendas seriam usados para ajudar a reconstruir o sanatório. Kellogg foi advertido para não incluir nenhuma ideia panteísta nele. Mas quando esse livro, O Templo Vivo, finalmente foi imprimido, foi claro para alguns, pelo menos, que ele não tinha prestado atenção ao conselho. Em 1903, os líderes da igreja decidiram que o concílio anual teria que ser realizado em Washington, D.C. Arturo Daniels, o presidente da igreja, esperava que ninguém fizesse referência ao Templo Vivo ou às ideias panteístas de Kellogg. Mas quando Kellogg e seus adeptos de Battle Creek chegaram, foi evidente que uma confrontação era inevitável. Senhores, o que necessitamos é uma nova interpretação de Deus. E o panteísmo nos dará isto, uma nova experiência religiosa. Não, senhor, irmão Kellogg. De maneira alguma. Acho que o panteísmo debilitará nossa fé. Amém. Amém. E levará a igreja a perder confiança. Você teria a igreja confiança estagnada? Em Deus. Devemos aferrar-nos às nossas tradições. Não. Estivemos aferrando-nos a isso por muito tempo. Sua intenção é levar-nos a pensar que Deus não se interessa por nós. Isso não é verdade? Irmãos, por favor. Nós teremos que suspender essa reunião. O pastor Daniels não se atreveu a pedir um voto pelo nervosismo. A igreja estava enfrentando uma crise. Mas o que fazer? Tenho algumas coisas a dizer sobre o novo livro O Templo Vivo. Tenho cuidado com o modo que vocês apoiam as opiniões desse livro com respeito à personalidade de Deus. Como o Senhor me apresenta o caso, essas opiniões não têm a sua aprovação. Imagino que o autor desse livro está no caminho falso e tem perdido de vista as verdades eminentes para esse tempo. Ellen White tinha escrito a carta em sua casa em Elms Haven, Califórnia, e tinha enviado uma semana antes. Foi apenas uma coincidência que a carta chegasse de tantas milhas de distância no momento mais oportuno?
Certamente que Daniels e muitos outros não pensavam assim. Nunca as mensagens de Deus foram tão necessárias como neste momento. E nunca houveram mensagens mais adequadas, enviadas por ele a seu povo, que a senhora os escreveu. A senhora não pode imaginar a bênção que seu comunicado sobre o templo vivo nos trouxe. Chegou no momento exato. O conflito foi severo, mas sua mensagem chegou e resolveu a controvérsia. O Concílio de Washington não somente foi uma ameaça à organização ou à liderança, envolveu muito mais, pois a mesma interpretação do caráter e personalidade de Deus corria perigo. Por isso, Ellen White decidiu incluir algum material sobre o assunto em 2 dos seus livros que estava escrevendo. O 8º volume de Testemunhos para a Igreja contém mais de 80 páginas sobre Deus, a natureza e a relação entre ambos. No Ministério de Cura, ela escreveu um capítulo titulado O Conhecimento Essencial, que enfatiza a importância de conhecer o Deus que controla o universo. Isso sempre foi de suprema importância para Ellen White. O objetivo constante de seus sermões e escritos perante o mundo era enaltecer a Jesus e seu amor. Infelizmente, isso nem sempre estava em primeiro lugar para a igreja. Tomemos a igreja daqui em Battle Creek. A nenhuma igreja desse tempo ela informou mais que a esta. Os Adventistas do Sétimo Dia começaram sua obra nessa cidade de Michigan em 1852, quando José Bates, capitão de barco, visitou a cidade buscando um homem mais honesto do povoado. Leonardo Stewart, o gerente do correio, o levou a Davi Wood, um vendedor ambulante presbiteriano. Bates o convenceu a importância de guardar o sétimo dia e o sábado, e Whit chegou a ser o primeiro adventista que guardou o sábado em Battle Creek. Em 1855, a obra de publicação da igreja se mudou de Rochester, Nova York, para Battle Creek, e logo se construiu esta pequena estrutura de madeira de 2 andares para alojar a prensa. Durante as seguintes décadas, o equipamento a vapor substituiu a pequena prensa manual, e a obra de publicação floresceu. Para servir à crescente membresia, se construiu uma série de pequenas igrejas de madeira em Battle Creek, cada uma maior que a primeira. Nesse segundo edifício, a jovem igreja decidiu nomear-se Adventista do Sétimo Dia, em 1860, e estabeleceu seu sistema de organização em 1863. Em 1866, em resposta a uma visão dada a Ellen White, a igreja abriu seu primeiro instituto de saúde, o Instituto Ocidental de Reforma Pró-Saúde, como foi chamado. Foi fundado numa antiga casa reformada em Battle Creek. Seu objetivo não era somente tratar as pessoas com remédios sensatos, mas também ensiná-las como cuidar-se para prevenir as doenças. Foram poucos os fundadores que acreditaram que em poucas décadas o Instituto seria reconhecido mundialmente sob a direção do dinâmico médico o Dr. João Kellogg. Em 1872, se iniciou a primeira escola adventista na cidade. Começou no pequeno edifício de 2 andares, que tinha alojado a obra de publicação. 7 anos mais tarde, se dedicou ao famoso Tabernáculo Diamond, o 4º edifício da igreja adventista na cidade. Era de uma imponente estrutura de tijolos com capacidade de 3.200 pessoas e provia um lugar ideal para as reuniões da Conferência Geral. Em menos de 30 anos, Battle Creek chegou a ser a meca para os membros da igreja, pois oferecia educação, trabalho e oportunidades para o cuidado da saúde como nenhum outro lugar. Mas Ellen White reconheceu os sinais de perigo dessa centralização tão intensa. Surpreendentemente, suas advertências foram grandemente despercebidas nas seguintes décadas. No fim de 1890, a editora Review and Herald era a maior do estado de Michigan. O sanatório no Morro, de fama mundial, tinha quase 1.000 empregados. Mais de 2.000 membros da igreja e visitas se reuniam no Tabernáculo Diamond
cada sábado. Mas desde a Austrália, onde Ellen White estava morando na década de 1890, ela insistiu que não fizesse mais planos de expansão. Viu a necessidade de construir pequenas instituições em diversas áreas. Também sabia pelas visões recebidas que grandes mudanças estavam a ponto de ocorrer no mundo. Em 1890, ela tinha escrito sobre os futuros conflitos por todos os lados, com o naufrágio de milhares de navios e a destruição de forças navais. Seres humanos seriam sacrificados aos milhões, ela disse. Confusões, colisões e mortes ocorreriam inesperadamente nos grandes meios de transporte. Lembremos-nos que em 1890, uma guerra mundial era inconcebível. Os aviões e carros a gasolina nem tinham sido inventados, mas todas as suas palavras resultaram verdadeiras. 24 anos mais tarde, 10 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial e outras 40 milhões na Segunda Guerra Mundial. Desde então, têm ocorrido grandes perdas de vidas nos maiores meios de transporte. Na Conferência Geral em Battle Creek em 1901, alguns passos foram tomados para descentralizar a organização da igreja. No entanto, as advertências de Ellen White com respeito ao aumento da comercialização e sobre os salários injustos na editora, a maioria entraram em ouvidos surdos. Mas em novembro de 1901, se comunicou uma mensagem alarmante aos membros da junta da editora. Helena lhes fez lembrar que Deus estabeleceu a editora para publicar sua verdade, mas essa meta tinha sido esquecida com a busca de lucros comerciais. Então veio a advertência. Quase tenho temor de abrir a revista adventista, por medo de ver que Deus tenha purificado a editora com fogo. A menos que haja uma reforma, a calamidade virá sobre a editora e o mundo inteiro saberá por quê. E logo o soube. Na noite de 30 de dezembro de 1902, o edifício principal da editora foi reduzido a cinzas. Isto ocorreu uns 10 meses depois que o famoso sanatório de Battle Creek tinha também sido destruído pelo fogo. Desde Califórnia, quando Ellen White recebeu a notícia do incêndio, ela escreveu aos líderes de Battle Creek, expressando a sua profunda tristeza pela grande perda que a igreja tinha sofrido. Não estou surpreendida por essa triste notícia, pois nas visões da noite vi um anjo de pé sobre Battle Creek com uma espada de fogo. Uma vez, durante o dia, enquanto escrevia com a pena, perdi o conhecimento. E pareceu como que essa espada de fogo fosse primeiro numa direção e logo noutra. Uma catástrofe parecia seguir a outra, porque Deus tinha sido desonrado por homens que planejaram exaltar a si mesmos. Nos meses seguintes, a igreja teve a oportunidade de pensar seriamente nos desastrosos incêndios e suas causas. Rapidamente, os líderes editoriais tomaram a decisão de nunca mais publicar trabalhos comerciais e também de mudar as oficinas centrais da igreja de Battle Creek para Washington, D.C. Nos tempos bíblicos, o profeta, sendo o porta-voz de Deus, muitas vezes falava claramente e dava mensagens de advertência ao povo de Deus, chamando ao arrependimento. Essas mensagens nunca eram populares, porque quase sempre atacavam o egoísmo, o orgulho e o amor ao poder. Em Apocalipse 3, Jesus escreveu a uma das suas igrejas: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Deus é o mesmo hoje. Através de Ellen White, sua mensageira moderna, Deus também advertiu e apelou não somente aos líderes ao arrependimento,
mas também os indivíduos. Stephen Smith e sua família aceitaram a mensagem adventista em 1850 e adoraram a Deus junto com os que guardam o sábado aqui em Washington, Nova Hampshire. No entanto, pouco depois, Smith caiu sob a influência do que se chamava a Nova Luz e começou a pregar suas ideias. Ele tornou-se ofensivo e crítico da liderança da igreja, especialmente de Jaime e Ellen White. No fim de 1851, o nome Smith foi retirado da igreja com relutância, por causa de suas ideias discordantes e mordazes. Ele gastou os 30 anos seguintes unindo-se a diferentes grupos rebeldes, e apesar de receber advertências concernentes às doutrinas sem fundamento que esses grupos ensinavam, ele não sentiu necessidade de conselhos. Mas Deus ainda o amava, e numa visão ele revelou a vida e o futuro de Stephen Smith e Ellen White. No fim de 1850, Helena escreveu o que lhe tinha sido mostrado e concluiu com um chamado para que ele voltasse a Deus. Quando Smith recebeu a carta, se zangou e declarou que não queria nenhum testemunho de Ellen White. Guardou a carta no baú e se esqueceu dela. Nesse meio tempo, Smith seguiu com seu crítico hábito. Um amigo disse que ele tinha a língua mais maldosa e fulminante que ele conhecia. E desse jeito ele desperdiçou os que poderiam ter sido os melhores anos de sua vida. Então, em 1884, sucedeu que ele recolheu uma cópia do jornal da igreja, a Revista do Advento e da Proclamação do Sábado. Seus olhos viram um artigo de Ellen White. Ao lê-lo, ele se impressionou com a verdade. Com o passar das semanas, continuou lendo a revista, e a sua família e amigos notaram uma mudança gradual em suas atitudes, mordazes e desagradáveis para com a igreja e seus líderes. Um ano mais tarde, Eugênio Farnsworth foi convidado a pregar de novo aqui, em sua igreja natal. Seu velho amigo, Stephen Smith, agora com 78 anos de idade, decidiu assistir à reunião no sábado pela manhã. Farnsworth pregou deste púlpito sobre a origem do movimento adventista na profecia bíblica. As positivas e confiantes palavras de Farnsworth afetaram profundamente a Smith. Durante a semana seguinte, Smith se lembrou da carta que tinha recebido de Ellen White tantos anos atrás. Ao abri-la, ele leu sobre o que sua vida seria se continuava nesse caminho que havia tomado. No entanto, o que tinha sido uma predição, quando a carta foi escrita, era agora uma história. Sua história um registro de como ele havia vivido por causa de não mudar os seus hábitos. Smith regressou à igreja de Washington no sábado seguinte. Farnsworth, que ainda não sabia nada sobre essa experiência, tinha preparado um sermão sobre o dom de profecia na igreja adventista. Esta carta foi escrita pelo Eugênio Farnsworth a Ellen G. White no dia 15 de julho de 1885. Pouco tempo depois de ele pregar seu sermão na igreja de Washington. Menciona como depois do sermão, Smith pôs-se de pé e relatou a história do testemunho que ele tinha recebido 25 anos antes, e como ele não o tinha lido até quinta-feira anterior. Sua verdade o havia convencido. Nessa ocasião, Farnsworth registrou as palavras de Smith desta maneira: se eu tivesse considerado o testemunho que Deus me enviou, todo o curso de minha vida teria mudado. E eu teria sido um homem bem diferente. Qualquer homem que é honesto deve dizer que os testemunhos sempre conduzem o homem a Deus e à Bíblia. Profundas palavras de um dos seus piores ex-críticos. Vendo o impacto evidente sobre os indivíduos e a igreja através dos anos, muitos se perguntaram como os escritos inspirados de Ellen White
se relacionam com a Bíblia neste mundo contemporâneo? Será que, por ser mais recentes, substituem as Escrituras? São eles, de alguma maneira, uma adição? Talvez a mesma Ellen White mereça dar a resposta a isto. Se tivesses feito da palavra de Deus vosso estudo, não necessitarias esses escritos. É porque haveis deixado de instruir-vos com o livro inspirado de Deus que ele tem buscado alcançar-vos com testemunhos simples e diretos. Não intentam dar nova luz, senão impressionar vividamente o coração com as verdades de inspiração já reveladas. Porque se tem prestado pouca atenção à Bíblia, o Senhor tem enviado uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior.